Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 ao 17 diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios à idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amados, a igreja de Pérgamo foi exortada severamente por Jesus porque aceitou o pecado dentro da igreja e se conformou com as coisas do mundo. O nome Pérgamo significa cidadela. Estava localizada no cume de uma montanha onde hoje é a cidade de Bergama, na Turquia, conhecida por seus muitos templos pagãos e uma grande biblioteca com cerca de 2.000 rolos de livros. Rolos, que quer dizer livros, né? A palavra pergaminho é em referência aos livros de Pérgamo. Queridos, Antipas era o provável pastor da igreja. Versículo 13. Foi queimado vivo dentro de um bezerro de latão aquecido até ficar incandescente. Meu querido irmão, aqui no versículo 12 e 16, ele fala de espada de 2 gumes, espada da minha boca, a palavra de Deus. Isso quer dizer a palavra de Deus em Hebreus 4, versículo 12. E já no versículo 13, queridos, ele fala do trono de Satanás ou habitação de Satanás, altar de idolatria e templos pagãos. E já no versículo 14, ele fala da doutrina de Balaão. Referia-se à estratégia de Balaão para fazer o povo de Israel pecar, permitindo comidas sacrificadas a ídolos e prostituição. Números capítulo 22, versículo 1 e 2, e o capítulo 31, versículo 16. Queridos, aqui no versículo 15, ele fala dos nicolaítas, falsos sacerdotes, que pregavam liberdade aceitando o pecado na igreja. E aqui no versículo 16, amados, ele fala do maná escondido. Isso quer dizer a porção guardada na arca da aliança. Êxodo capítulo 16, versículos 14 e 15. Amados, Deus revela o sentido de sua palavra de uma forma nova para cada um de nós. Para mim e para você. Deus revela o que está escondido na sua palavra para que eu e você venha nos alimentar da palavra, buscar a revelação da palavra. E já que no versículo 16, amados, ele fala da pedrinha branca. Nos julgamentos era entregue uma pedra branca quando o réu era absolvido. Os juízes votavam usando pedras. Também uma referência ao Urim e o Tumim,
que os sacerdotes usavam para consultar a Deus. Levítico capítulo 8, versículo 8. E ainda no versículo 16 ele fala do novo nome, nova identidade, nova vida celestial. Isso, amado, é Deus que nos proporciona esse novo nome. Você vai ter um novo nome. Deus, ele tem um novo nome para te dar. Amados, Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração ao imperador vivo em 29 a.C. Constituiu o grandioso altar de Zeus com mais de 300 metros. Por isto, a referida como o lugar onde Satanás tem o seu trono. Amados irmãos, Pérgamo representa a igreja imperial de 313 a 590 depois de Cristo, com a união da igreja e Estado. O terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um papa para liderar todas as igrejas, amados. A influência dos nicolaítas, que criaram uma casta sacerdotal, demonstra, queridos, o clericalismo adotado na Idade Média. Meu querido, amados irmãos, além disso, queridos, pecados morais eram cometidos pelo clero, que ao mesmo tempo dominava sobre o povo. Na Idade Média, a igreja esteve unida ao Estado romano e seus interesses, queridos irmãos. Nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo, como a veneração de santos e relíquias, o purgatório e a divinização de Maria. Começou tudo nesse período, tudo nessa época. Pérgamo era uma igreja licenciosa, liberal, permissiva, aceitando tudo dentro de sua igreja para agradar as pessoas. Pérgamo representa uma igreja que aceita falsas doutrinas e se desviou da palavra de Deus, bem como da doutrina dos apóstolos, onde nós conhecemos bem, lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Apostasia dos últimos tempos, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Amados, isso pode ser visto em igrejas que buscam de crescimento a qualquer preço e trazem coisas do mundo para dentro da igreja. Influências de pensamentos do mundo na igreja são a respeito de aborto, divórcios, homossexualismo, vícios, sexos fora do casamento, falta de compromisso. Queridos, antigamente os pecados aconteciam nas igrejas, mas elas não concordavam com o pecado e praticamente apedrejavam quem os cometiam. Atualmente o pecado tem entrado de forma ideológica nas igrejas, ou seja, não se consideram mais como pecado. Não podemos, amados, aceitar o pecado na igreja, não podemos tolerar esse tipo de comportamento, não podemos deixar que isso aconteça, não podemos ser como essa igreja, não podemos ser como Pérgamo, porque Pérgamo representa a igreja imperial, o período em que o Estado e a igreja estiveram unidos. O mundo não pode entrar na igreja e não podemos ser coniventes com o pecado, queridos. Romanos capítulo 12, versículo 1 fala sobre isso. Devemos ir ao mundo evangelizar e não trazer costumes mundanos para a igreja. Somente através da palavra de Deus, querido, a igreja pode ser santificada. João capítulo 17, versículo 17. Deus quer santificar a sua igreja.
Deus quer santificar a sua igreja. E eu desafio a você a permanecer santo, a permanecer fiel, a permanecer obediente à palavra de Deus. Deus abençoe tua vida. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. E a Deus toda a glória.